Não é que eu não gostava da mesa, é porque a mesa tinha um significado ruim para mim. Nunca entre um novo relacionamento sem se curar. Essas feridas não tratadas, elas vão respingar no casamento. E tem pessoas que falam assim que o tempo cura e depois de casado resolve. Não resolve. Neste episódio especial, recebemos Marilene Salgado, psicanalista, teóloga e autora do impactante livro Kabum. O passado que você tenta ignorar pode ser o seu maior inimigo silencioso. Nesse episódio, você vai descobrir como seu passado pode impactar na sua vida amorosa. Você vai aprender o que são feridas emocionais e como você pode começar a curar elas. Porque quantas pessoas não pisam dentro de uma igreja há mais de anos porque em algum momento foi ferido? As feridas do passado não só afetam nos seus relacionamentos, mas até na sua vida profissional. Às vezes, a pessoa que foi ferida, ela busca uma profissão que ela possa agora ter justiça, que é, por exemplo, o quê? O advogado. Como é que alguém pode identificar que uma ferida do passado está afetando o relacionamento atual? Até na gestação também, né? A pessoa ela já pode nascer com trauma de uma gestação, que a gente chama aí, né, de... Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso episódio onde iremos falar como o seu passado, né, interfere nos seus relacionamentos. E eu trouxe aqui uma convidada que é psicanalista, teóloga e escritora, Marilene, certo? Marilene, hoje ela vai estar aqui com a gente falando sobre esse assunto que é fundamental, que eu acredito que interfere, né, as feridas emocionais do nosso passado, o que a gente já passou, o que a gente viveu. De alguma forma, se a gente não tiver consciência do quão grave isso é, pode acabar até sabotando as nossas relações por não ter esse tipo de consciência. E eu acredito que ela tem muito a agregar, a falar sobre esse assunto, tá? Então, vamos lá. Eu queria apresentar ela aqui. Gostaria que você falasse um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, ou até dar uma introdução, né, da sua história, como você chegou a trabalhar com essa área de psicanálise, teologia, até também ser escritora. Eu vi que você tem um livro, né? Então, eu queria ouvir. Eu sou Marilene Salgado, né? Eu sou já casada há 42 anos, casei aos 17 e eu tenho 3 filhos também casados. E assim como eu, meus filhos também casaram novos. A nossa família tem essa cultura de casar novos, né? E eles são casados e eu tenho 6 netos. A nossa família é um pouco diferente das famílias tradicionais. A gente é um pouco fora deste padrão, né? Até porque a gente casa cedo e a gente tem o costume de... os maridos, né, eles são os principais provedores do lar. Isso vai um pouco de contramão da cultura de hoje. Então, por esse motivo, eu casei muito nova e estudei mesmo depois que eu casei. Eu formei em teologia, psicanálise, porque eu casei com 17 anos, né? Então, é natural que isso acontecesse depois do meu casamento. Então, eu comecei a lecionar na igreja quando eu tinha 14 anos, comecei com as crianças, né? E passei por todas as faixas etárias na igreja. Isso me deu muita autoridade, maturidade até. E meu marido sempre investiu em mim para ensinar os meus filhos. Ele sempre foi um marido muito cuidadoso, então eu sempre tive muito, na minha época, era VHS, fitas cassetes, e eu usava todos os argumentos que eu tinha, né, tudo que eu tinha a meu favor para educar os meus filhos e, consequentemente, educar as crianças na igreja, o ensino religioso. Então, com isso, eu quis aprender mais. E aí eu fui fazer teologia e fiz vários cursinhos básicos, cursos pequenos, e mergulhei na leitura. E assim é interessante, quando você fala, né? Eu escrevi esse primeiro livro, que é o Kabum, ele nasceu da história da minha neta. O Kabum é um livro para todas as idades. Apesar dele ser, primeiramente, um livro para juniores e adolescentes, ele também é um livro para mamães
para ler para os filhos, para os avós para ler para os filhos, e eu estou agora, neste momento, né, nessa fase da minha vida, lapidando um livro que já era para ter sido lançado, mas eu deixei ele ali guardadinho, fazendo outras coisas, e agora eu resolvi focar nele, que tem a ver com religiosidade, trauma religioso, que é uma área que eu trabalhei muito sobre isso. Eu dei aula no instituto em que eu formei sobre este assunto, trauma religioso. Eu atendi várias pessoas com questões de trauma religioso, que um pouco tem a ver com o que a gente vai falar hoje. Sim, sim. E também tem que assim está incubado também um curso para casais, que eu dei uma paradinha também. Então, assim, eu estou agora procurando, Will, focar em uma coisa e terminar aquilo primeiro. Eu acho que isso vai dar mais resultado. Sim, sim. Você entrou em um assunto, né, que a gente vê na parte espiritual, né, que é o trauma religioso, né. Obviamente que esse não é o tema central aqui, mas como nós dois somos cristãos, eu acredito que é um tema que, por mais que a gente não aprofunde, mas a gente pode, por exemplo, falar um pouco que às vezes as pessoas se afastam de Jesus, não por causa de Jesus, porque Deus, ele não tem como nos machucar, mas por causa de outras pessoas. Eu gosto sempre de dar esse exemplo aqui, né? Imagina que anda eu, você e uma terceira pessoa, né? E o nome dessa mulher é, por exemplo, Bruna. Então andava eu, você e Bruna. E Bruna, em algum determinado momento, me machucou. Mas como era um trio, né? Como nós três andávamos juntos, eu decidi me afastar de você. Mas aí você fica se questionando, mas por que você se afastou de mim? O que foi que eu fiz com você? É a mesma coisa quando a gente resolve se afastar de Deus por causa de uma outra pessoa. Deus não fez nada com você. É impossível ele te machucar. É impossível ele ferir você. Claramente que você vai passar por provações, mas Deus ele não tem intenção nenhuma em machucar você. Então, a gente nunca pode se esquecer justamente que o fato de você ter sido machucada ou machucado em alguma igreja, em alguma religião, em algum aspecto religioso, isso não dá, como é que diz, não dá autoridade para que você se afaste de Deus, porque Ele continua te amando, Ele continua cuidando de você, Ele continua presente. Então, é o que a gente vai falar, né? Como é que uma ferida que a gente passou no nosso passado pode interferir até, por exemplo, nesse caso aqui, num relacionamento com Deus. Porque quantas pessoas não pisam dentro de uma igreja há mais de anos porque em algum momento foi ferido por algum líder religioso, ou algum pastor, algum padre, alguma pessoa, né? Então realmente um tema que a gente vai se aprofundar, que a gente vai falar mais sobre. Mas eu gostaria de começar aqui falando, né? Se você pudesse falar um pouco para o pessoal que está escutando, que está assistindo, o que são feridas emocionais, né? Você poderia falar um pouquinho sobre esse assunto? Como é que essas feridas emocionais, né, interferem na nossa vida? O nome já diz muita coisa, né? Quando você fala feridas emocionais, são feridas, né? Feridas mesmo, só que feridas na alma. E geralmente essas feridas, elas acontece geralmente na infância. Lá, né, até na gestação também, né? A pessoa ela já pode nascer com trauma de uma gestação, que a gente chama aí, né, de psicoembriologia. Mas não vamos entrar nesse detalhe, não. Vamos começar ali da ferida. Se a pessoa... Eu costumo até falar, por exemplo, hoje se fala muito sobre narcisistas. Só fazendo lá dentro aqui. Eu falo que um narcisista, ele é criado em laboratório. O laboratório é uma casa, é uma família. E isso pode ser dois extremos. Se tem um lar desestruturado, onde só tem agressões, abandono, rejeição, você pode estar criando ali um narcisista. E o contrário também. Se é um lar muito permissivo, onde pode tudo, onde você não deixa o seu filho frustrar, aí você também pode estar criando um narcisista. Mas em se tratando de feridas
Então, a gente vê aí que existem vários tipos de feridas. Pode ser um abandono, pode ser uma rejeição, pode ser um abuso sexual, pode ser aí muitas feridas que acontecem com uma criança lá no passado. E aí, quando você fala assim, que às vezes as pessoas falam, né, mas o tempo cura. Esse foi um jargão usado durante muito tempo, e não é verdade. O tempo não cura. Aquilo ali, a pessoa, geralmente a psicanálise, né, a gente fala que a pessoa, ela recalca aquilo, porque aquilo que aconteceu no passado dela, para ela não sentir dor, ela recalca e vai escondendo. Eu sempre falo que é esconder debaixo do tapete. Só que o que Freud fala, que é aquilo que a boca não fala, o corpo sente. Então, essa pessoa vai escondendo aquilo, e aí são feridas que vai refletir, por exemplo, no casamento. Nós estamos falando de relacionamentos, mas vamos falar aí de um relacionamento conjugal. Eu mesmo trato vários pacientes nessa área. Por exemplo, eu estou cuidando de uma paciente, eu tenho que tomar cuidado, porque a gente preserva, né, a pessoa. Sim, sim. Então, a gente não sabe o estado, né? Mas eu posso dizer que ela tem mais de 50 anos, e aí, vamos falar, a ferida da infância, no caso dela, foi um abuso sexual que não foi tratado, ela recalcou, escondeu aquilo ali, e aí você fala, por quê? Vários motivos. Medo de julgamento, não confia em ninguém, né? Medo de repressão mesmo. E ela guardou aquilo ali. Então, você imagina, mais, né, de 50 anos ela carregou aquilo ali. A única pessoa que sabe disso sou eu. Ela nunca contou isso para ninguém. Mas isso o quê? Respingou no casamento dela. Trouxe muitos problemas conjugais. Então, essas feridas não tratadas, elas vão respingar no casamento. E tem pessoas que falam assim que o tempo cura e depois de casado resolve. Não resolve. Só piora um pouquinho. Não cura mesmo, né? Como você falou, se a gente não resolve, a gente só tá colocando o problema debaixo do pano. Porque o problema ele vai estar ali o tempo todo, escancarado. A sujeira, ela não vai deixar de existir pelo fato de você ter colocado ela debaixo do pano. Em algum momento aquilo vai refletir dentro da relação do casal. Até mesmo a mulher que está solteira. Às vezes ela se envolveu com um cara, foi traída, não curou aquela ferida, ela vai para dentro de um relacionamento e ela começa a projetar em cima desse homem que o quê? Que provavelmente esse cara também vai me trair, que eu não mereço ser amada, e vários outros aspectos que a gente vai percebendo que se essa mulher não estiver pronta, ela vai ferir essa outra pessoa que às vezes, na maioria das vezes, não tem nada a ver. A pessoa tá ali, disponível, disposta a dar amor para ela, a ser carinhoso, a ser cuidadoso, mas essa insegurança faz justamente com que essa mulher não consiga se entregar emocionalmente, às vezes até fisicamente. Não tem como não ter. Tem. Will, eu trabalho tanto nesses casos dessas questões. Hoje mesmo eu recebi um feedback de um paciente que eu atendi ele. Ele já estava separado da esposa quando ele veio para mim. Uma colega minha atendeu a esposa e pediu que eu atendesse ele. E o cara é bem nível alto. Eu falei assim, ele é da TI, muito inteligente, aquela coisa toda. Eu falei, meu Deus, mas se o senhor colocou, né, o senhor sabe de todas as coisas. E aí ele veio para eu atender ele. E eu comecei ali, dei os primeiros 3 atendimentos, ele precisava de fazer uma viagem, fez essa viagem, mas a questão ele veio para mim, ele já estava separado da esposa, já alugou um apartamento e já estava se relacionando com a ex dele. Aí vamos falar que o assunto aqui é traumas de infância. Aí a gente faz aquele acolhimento, sem julgamento, okay. Tem muitas pessoas que julgariam ele, mas a psicanálise é isso aí, a cura pelo amor. Então, eu acolhi aquele homem sem julgamento nenhum.
Mas eu não deixei de falar as verdades para ele. É uma coisa que eu não passo a mão na cabeça. Eu falo a verdade, porém com amor. Ele precisava de ouvir as verdades, que eu creio que tem muitas linhas né, de terapia que acaba fazendo a questão inversa. Não, você tem que separar mesmo. E destruir muitos casamentos. Eu falo porque eu recebo feedbacks, tá? Por isso que eu estou afirmando isso aí. Então, ali eu fui acolhendo ele, pegando todas as informações e anotando tudo que ele foi. Qualquer palavra solta, ela é importante. Então, você anota tudo, vai anotando tudo. E eu falo que tinha muitos carrapichos. A gente não vai no mato, não pega aqueles carrapichos, eu costumo dizer, usar esse jargão. Então, ele tinha muitos carrapichos que precisavam ser tirados. Eram dois opostos, e o problema principal deles tinha a ver com o financeiro. Aí você fala, o que isso tem a ver com trauma de infância? Tudo. Tem tudo a ver com trauma de infância, com a escassez que ele viveu, tudo aquilo que o pai dele ensinou ele lá atrás. Aí que ele vai falando, você vai fazendo perguntas, porque a gente tem que também fazer perguntas, né, assertivas, e aí você vai fazendo perguntas, você vai ver. Aí tem a ver, porque a pessoa ela não consegue perceber. Quem não é da área não consegue perceber. E quando você vê que aquilo ali tem a ver com esse passado, com essa ferida da infância, com um pai autoritário, com um pai que ensinou a escassez. Ele era o oposto da esposa, por quê? Ele só queria guardar muito dinheiro, não é nada errado em guardar. A questão é o excesso disso. E a esposa dele só gostava de gastar, porque a história dela era outra. Não há nada errado da mulher ir para o shopping gastar. O problema é o excesso disso. Então, eu costumo dizer que Deus ele é o Deus do equilíbrio. Aí, Will, eu tratei, né, ali nas 3 primeiras terapias, ele precisou de fazer uma viagem, quando ele voltou com notícias boas, que já tinha voltado para a esposa dele, e pasme, ele falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu, alguma coisa deu errado, que eu não sei te explicar o que aconteceu, mas eu já voltei para minha casa, e eu recebi um feedback dele hoje. Ele mandou uma mensagem para mim, eu depois vou até compartilhar nos stories lá. O quanto ele é grato, né, por ele ser um bom pai hoje, um bom esposo, um bom filho, porque eu, geralmente, quando eu trato um paciente, eu acabo incluindo ali no pacote, né, esposa, eu procuro ajudar no sentido geral. Então, assim, esse é um dos casos. O financeiro também tem a ver com traumas de infância, que vai respingar no casamento, que aconteceu a separação. Mas Deus tinha um plano na vida dele e eu fico muito feliz de um casamento assim. Muitos casamentos acabam por causa do dinheiro. Não é pouco, não. Você sabe que tem um livro, nós temos livrarias, né? Nós temos uma rede de livraria evangélica aqui e no Espírito Santo. Uma vez, estava lá na loja, eu vi um livro, assim, um casal e um cartão, na capa do livro, né? A imagem ali, né? Um casal com um cartão de crédito no meio. E isso é fato. Só a capa já chamou a atenção, né? Porque realmente... E dessa capa. A capa realmente, para eu lembrar, é porque a capa chamou a atenção. E que está relacionado ao passado. Porque o problema do dinheiro não está relacionado ao dinheiro. Porque se você chega a uma pessoa e dá mais dinheiro para ela, e o problema dela é emocional, a gente vai estar só tratando a causa. Ou desculpa, o efeito e não a causa. Eu sempre falo o porquê, né? Você trabalha o porquê. Está com depressão. Por que você está com depressão? Quando você trabalha o porquê daquela situação, aí você tem um resultado eficaz. Eu tratei recentemente uma mulher, foi ter uma amiga em comum, de uma eu estava até com minha sogra no hospital e a ligação ficou insistente, eu acabei atendendo e tal, ela precisa de atendimento urgente e tal, aí depois a situação ela estava com 8 meses de casada, casou com 42 anos e estava com 8 meses de casada. E a situação dela era a seguinte, ela é muito bem sucedida financeiramente, ela casou tarde justamente por quê? Porque ela foi criada em uma cultura que ela precisava de trabalhar, ganhar dinheiro,
Mas tudo está relacionado lá na infância dela. Quando você pega a situação da mãe dela, do pai dela, você vai encaixando ali, montando aquele quebra-cabeça, aí você vai ver que tudo tem a ver. Aí o que acontece? Respingou também no relacionamento dela. Ela não estava sabendo lidar com aquela situação toda. Casou sem um preparo. As pessoas se preparam para tudo, mas não preparam para entrar em um relacionamento conjugal. É exatamente isso, né? Porque depois quer descartar. E outra coisa, você entrou nesse assunto aí, trocar de relacionamento sem resolver o problema anterior não vai resolver. Porque hoje em dia tudo é o quê? Divórcio. Se eu não gosto mais da pessoa, divórcio. Se eu não tô feliz, divórcio. Só que aí a pessoa vai e entra dentro de outro relacionamento e acontece o quê? O mesmo problema. Porque o problema ali não é a felicidade ou o sentimento, não. O problema é que aquela pessoa não sabe lidar com o sentimento que ela tá tendo. Ela acha que terminando com a pessoa vai ser resolvido. Só que quando ela termina, ela percebe que não era aquilo que no fundo ela queria. Esses dias eu atendi uma pessoa que foi assim muito interessante, né, o caso dela. Ela queria ter filhos. Só que o rapaz que ela estava, que ela se casou, desde o início ela sabia que esse cara não poderia dar filhos para ela porque ele já tinha feito a cirurgia. E essa mulher, e a gente vai conversando ali, vai entendendo melhor a história dela, ela tinha muitas feridas no passado. E ela entra o quê? É o sonho dela. Ela tá hoje frustrada dentro do casamento porque o cara não pode dar o filho, mas veio de problemas justamente do passado. Não tem como reverter, no caso, a cirurgia? Não tinha como reverter. Porque já tinha 30 anos já. Ele já tinha 4 filhos, já tinha 60 anos. Então, assim, não tinha como, né? Assim, pela ciência, né? Por Deus, nada é impossível. Mas não tinha como esse cara entregar isso pra ela. E hoje ela tá querendo terminar um relacionamento porque o cara não pode dar filho pra ela. Só que ela já entrou sabendo que esse cara não poderia dar filho pra ela. Mas isso é igual você falou, isso tem tudo a ver com o passado dela. Eu atendi uma mulher, alguns anos atrás, ela casou 3 vezes. A gente conhece pessoas que casou não, muito mais, né? A Gretchen, por exemplo, muito mais vezes, né? Mas ela casou 3 vezes. Aí, quando ela estava sozinha, me procurou. Tipo assim, tem que ver o que está acontecendo comigo, né? Aí eu fui fazendo perguntas para ela, falei, se ela quiser contar, é claro, né, sobre relacionamentos dela. Ela se abriu para mim. E ela teve mais de 30 homens na vida dela. Mais de 30 homens na vida dela. E, pasme, ela lembrava da maioria dos nomes. Ela conseguiu lembrar da maioria dos nomes desses homens. Então, assim, era muito pesada a história dela. Muito pesada a história dela. E a gente trabalhou isso aí. Eu morava sozinha, né? Nós trabalhamos e conseguimos fazer com que ela repensasse, né? E geralmente eu falo assim, olha, nunca entre em um novo relacionamento sem se curar. Quem fala muito isso também é aquela psiquiatra, essa psiquiatra famosa aí, a Ana Beatriz? Bia? A Bia, ela fala muito isso, principalmente que ela atende muito borderline, né? Ela fala assim, olha, não entre em relacionamento agora. Eu já atendi algumas jovens solteiras, mas que já tiveram um relacionamento frustrado, e eu já falei assim, olha, agora não é momento de você se relacionar, você precisa se curar. Se você arrumar um relacionamento agora, vai dar errado. Então, assim, agora, quando a gente fala de feridas, essas feridas, é claro que a maioria delas são lá na infância, mas isso pode acontecer na fase adulta também. Pode. Tipo a questão do trauma religioso. Claro que a pessoa ela pode ter algum problema, alguma sensibilidade pela qual ela tem facilidade para ter trauma de certas coisas que acontecem na igreja. Por exemplo, eu atendi uma menina dos Estados Unidos, é tudo brasileiro que mora lá.
E ela já estava com 26 anos, e ela não conseguia namorar. Aí eu fui conversando com ela. É interessante que ela mesma sabia me contar a história. A igreja que ela congregava não podia falar em namoro. O pastor falava assim, eles eram muito rígidos quanto ao namoro, que a palavra namoro para eles já era perigoso. Eles eram muito, como que eu falo? Rígido? Muito, mas era uma rigidez fora do normal. E os pais dela, por causa da pressão, passou isso para ela. Então, ela tinha tanto medo de se relacionar, que quando ela começava a se relacionar, que estava indo bem, ela descartava. Então, ela não conseguia ficar em um namoro. Então, ela precisa. O que acontece? A gente precisa reconhecer isso aí, reconhecer onde está aquela questão lá do trauma da infância. Aonde foi que feriu? E só através de uma análise. Sim, 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 sim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Como é que alguém pode identificar que uma ferida do passado está afetando um relacionamento atual? Pelas consequências do relacionamento. Pelas consequências do relacionamento. Então, uma pessoa que sofreu uma rejeição, na infância, vou pegar então um caso que eu atendi. Um homem, uma esposa me procurou. Eu gosto de contar os casos, eu sou muito prática, viu, Will? Os casos ajudam muito a gente a entender aquela situação. Uma mulher me procurou porque ela foi traída pelo então marido. E ela me contou toda a história. Ela pôs detetive atrás do marido e percebeu que esse marido estava traindo ela com uma pessoa da academia. Enfim, ela contou essa história. Mas ela depois me contou também que esse marido dela, ela sabia da história, que ele sofreu rejeição lá na infância. Aí, inconscientemente, esse homem, para não sentir rejeitado, ele sentia atração por uma mulher e ele não queria ser rejeitado. Então, ele fazendo aquilo ali inconscientemente, ele estava querendo compensar uma falta, que é na rejeição. E a rejeição, ela sempre vai trazer uma consequência. Ela vai para vários gatilhos que ela vai trazer. Se a pessoa não reconhecer, então ela precisa reconhecer onde é que houve essa rejeição. Quando você falou no início aí sobre essa questão das pessoas colocar a culpa em Deus, nós sabemos, como terapeuta, que a falta da paternidade atrapalha muito nessa questão. Se uma pessoa, ela não necessariamente precisa não ter um pai, mas se ela tem um pai ausente, um pai que bebe, um pai que não dá atenção, um pai ríspido, também é considerado uma ausência paterna. Então, a gente sabe que é automático ela fazer essa ligação com a figura de Deus Pai. Então, ela vai ter problema também com o lado espiritual. Ela vai ter essa aversão, tudo que se relaciona com Deus. Por isso que precisa tratar essas feridas emocionais, porque ela vai dar, né, todo esse contexto aí, esses traumas aí que a gente vê na atualidade, e a tendência é aumentar. E um ponto que você falou do pai, né, da figura paterna, que é o seguinte: às vezes esse homem, ele estava dentro de casa, só que ele não era presente. E isso causa justamente uma ferida. Porque eu costumo dizer que a primeira referência de amor vem justamente dos pais, né? Mesmo que se você não teve o seu pai e sua mãe, ali é a sua primeira referência. Inconscientemente, a sua referência de amor pode ser o quê? Rejeição, abandono. Então, isso já está registrado dentro de você. É a sua referência. Você pode ter tido avós, tios, pessoas próximas de você que te criou bem, mas inconscientemente a sua primeira referência de amor é justamente aquilo que você sofreu lá na infância. E como você falou, não é só quando você está ali no seu 1 ano, 2 anos, na barriga da sua mãe.
você já passa por isso, né? Uma mãe, por exemplo, que passou por dificuldade, talvez financeira, aquela preocupação, aquele medo, tudo isso foi transferindo para essa criança. E isso justamente a criança já nasce de alguma maneira, com essas feridas, com esses medos, talvez, né? Então, quando você começa a observar, e aqui fica um exercício, né, para você que está aí escutando, assistindo, que é o seguinte: olha para sua história, olha para a história dos seus pais, percebe quais são os padrões familiares que tem dentro da sua família. Porque muitas vezes você está brincando com padrões que você não deveria brincar. Você já percebeu que seu pai ali foi alcoólatra. Você já percebeu que sua mãe, sei lá, tem traços narcisista ou algum problema relacionado a isso. E quando você começa a observar os padrões da sua família, não no sentido de você agora querer ser superior a eles, mas de entender verdadeiramente quais são esses padrões, porque se você não se perceber, se você não buscar esse processo de autoconhecimento, você pode cair em algo que você julgava como errado. E aqui eu entro em uma história de uma pessoa que ela por muito tempo ela julgava o pai dela. Passaram anos. E essa pessoa que teve problemas com o pai, que o pai abandonou, que depois se reconciliou com o pai, essa mesma pessoa foi e traiu a mulher. Então você consegue perceber que aquilo que ele sentiu raiva, aquilo que ele não queria, aquilo que ele julgava como errado, ele caiu. E quantas pessoas existem, às vezes até dentro da igreja? A pessoa sabe que é errado. A pessoa tem consciência do que é errado. Mas a pessoa cai justamente naquilo que ela julga como errado, naquilo que ela sabe que é errado. É por isso que eu falo, você que é casado, não flerta com o pecado. Você sabe que aquele ambiente ali de futebol é gatilho para você, por exemplo, voltar a beber. É gatilho, por exemplo, para você ter contato com outras mulheres. Não frequente esse lugar. Procura um ambiente onde não seja um gatilho para você, para que você não venha cair naquilo que você julga como errado. Porque essa pessoa, ela não queria fazer isso. Mas de alguma maneira, ela caiu. Porque em algum momento ela flertou. Ela brincou. Então, quando você tem consciência de quais são os seus padrões familiares, de quais são as coisas que acontecem dentro da sua família, você começa cada vez mais se afastar daquilo que de alguma maneira pode afetar o seu relacionamento, o seu casamento. Eu lembro de uma história que aconteceu também dentro do meu casamento, que foi o seguinte: eu não gostava da mesa, sentar na mesa mesmo, né? Porque aconteceu muitas coisas dentro da minha família. E na família da minha esposa, eles no domingo tem uma mesa gigante e eles sentam, se reúnem. É assim, eles gostam da mesa. Eu chegava e falava assim, mas por que vocês sentam na mesa? Por que vocês ficam na mesa e tal? E era algo que tinha significado para ela, né? Até que um momento que eu tava em uma mesa, eu percebi que não é que eu não gostava da mesa, é porque a mesa tinha um significado ruim para mim. A mesa tinha um significado, por exemplo, de, sei lá, falsidade. Como é que essas pessoas estão sentadas juntas e eu sei que no fundo ali tem uma falsidade, tem um traindo o outro. Então o significado que eu atribuí à mesa foi justamente esse do passado. E olha que interessante, a gente quando se mudou, a gente morava em uma casa mobiliada, não tinha uma mesa, tinha um negócio que era assim, parecia uma mesa, mas era só para apoiar, eu não lembro exatamente, mas era bem pequenininho. E eu nem fazia questão de sentar na mesa, eu fazia questão de sentar no sofá. Só que minha esposa sentia a falta daquilo.
Ela queria ter esse momento de mesa, ela queria ter esse momento disso. Mas por causa das minhas feridas, daquilo que eu atribuía à mesa, eu não conseguia sentar, me conectar. Até o momento que Deus me mostrou, me trouxe essa consciência e eu fui curado nesse lugar. Hoje eu amo mesa, hoje eu quero estar sentado na mesa. Hoje eu valorizo esse tempo de mesa, porque eu sei que nesse lugar da mesa, a mesa é um lugar que traz também cura, né? Porque às vezes você tá ali entalado com algo dentro de você, você chega, senta ali com sua esposa, começa a conversar com ela. Poxa, o meu dia foi assim. Ela conta pra mim como foi o dia dela, ela conta quais são as dificuldades que ela tá passando. E ali, ambos vão se conhecendo cada vez mais e vai justamente tendo esse processo de cura, né? De tirar aquela coisa de dentro de você. Então, como uma ferida do passado estava interferindo em relação à mesa, que é um lugar tão sagrado, tão importante, né? Para o casal. E se eu não tivesse essa consciência, se Deus não tivesse me tirado desse lugar, eu talvez estaria até hoje ferido, magoado e sem conseguir conectar com minha esposa nesse ambiente, né? Ô, Will, aqui na nossa família, eu sempre gostei de mesa, né? Nesse caso, a gente tem uma cultura de mesa. Eu tenho até fotos antigas, minha e do meu marido, não tinha filho ainda, na mesa. E meus filhos seguem o exemplo, a gente sempre gostou de mesa. Agora, há quem diga que Jesus, né? Vamos supor, eu acho que quem me fala isso é o Dr. Augusto Cury, que Jesus não é o psicólogo. Mas eu vou fazer só uma brincadeira aqui. Eu acho que Jesus não era psicólogo, ele era psicanalista. Por quê? Por quê? Por quê? O meu pastor, ele é psicanalista. E ele pregou certa vez que eu fiquei assim de boca aberta e eu falei, uau, eu não sei se você, alguém já pregou dessa forma e você vai falar, uau, a mesma coisa como eu falei. Preste atenção, quando Pedro negou Jesus, ali ele foi ali, estava lá o Sinédrio, Jesus de longe, ele estava ali em volta de uma fogueira, aí vem 3 pessoas, uma mulher e 2 homens lá, perguntou, você é um deles e tal, ele negou Jesus ali 3 vezes em volta de uma fogueira, porque eles estavam aquecendo, a Bíblia é muito clara, ele negou Jesus 3 vezes em volta de uma fogueira. Quando Jesus morreu, ressuscitou, o tempo passou, Jesus voltou e encontrou com Pedro na praia e tinha uma fogueira. Quantas vezes Jesus perguntou para Pedro se ele o amava? 3 vezes. O mesmo ambiente onde Pedro negou, que eu imagino que Pedro ficou remoendo aquilo. Vamos na prática, a gente pensa dessa forma. Puxa, eu neguei. Então, Jesus dá um novo significado para aquilo que aconteceu, isso é psicanálise, no mesmo ambiente de fogueira. E 3 vezes. Jesus falou, tu me ama 3 vezes. Ali foi assim a total conversão de Pedro. Foi assim o ápice mesmo da conversão dele, porque ele foi sendo trabalhado. Então, quando eu ouvi dessa forma, eu achei assim interessante. E pegando esse gancho aí, quando você fala de padrões repetitivos, eu falo muito, inclusive eu tenho um feed que a minha filha e minha neta, a gente faz uma questão lá, assim, um vídeo sobre essa questão de padrões repetitivos. Falo muito sobre isso aí, inclusive isso é bíblico. No meu curso para casais, eu falo sobre isso aí porque eu dei palestras para casais nos Estados Unidos, em Boston, em Carolina do Sul, para casais, e eu falei muito disso também. Essa questão de padrões repetitivos. Eu atendi uma jovem mulher, ela foi casada 2 vezes, mas o que aconteceu? Ela aí envolvia vários carrapichos, né? Rejeição, abandono, padrões repetitivos. Os pais dela, a mãe era viciada em droga, o pai era alcoólatra. Ela atraiu um homem que tende a atrair um homem igual ao pai, né? Ou a mãe, enfim. Então, ela atraiu um marido igual ao pai, que era alcoólatra
e mexia com droga, igualzinho. Casou com ele, casou não porque ela queria, tem uma outra história por trás, eu não vou falar porque para não expor pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado. Por que que ela casou? Ela casou e depois ele não quis continuar com o casamento, ele separou, ele arrumou uma outra mulher, teve um filho com a outra mulher, e depois ele quis voltar para ela, voltou e casou de novo. Aí já entra um outro fator, que nós chamamos de codependência, e ela nem sabia que era isso. E quando a gente foi trabalhando ali, eu falei assim, você é uma codependente, porque a situação dela. Eu sou muito a favor do casamento, sou contra o divórcio. Agora, só que tem casos que fogem da realidade. Esse caso foi um. Por quê? Porque ela casou com ele 2 vezes, aí separou a segunda vez. Ele não queria voltar ao casamento, ele não queria largar as drogas, largar a bebida, não queria, e nem queria voltar para ela. Então, ela não tinha culpa. A situação não estava no controle dela. E aí ela veio para ser trabalhada. Então, o que, que nós começamos a trabalhar? A questão também da codependência. Padrão repetitivo, ela foi entendendo o que era padrão repetitivo, que é o que ela estava acontecendo. E ela também estava ali, uma codependente. Eu mandei uma ferramenta para ela sobre codependência, ela falou assim, Marilene, eu tenho todas essas características aí. E aí a gente foi trabalhando. Ela, assim, hoje é outra mulher. Já está casada de novo, tem um tempinho que eu atendi ela, né? Já está casada de novo e deu um novo significado para a vida dela. Então, assim, esses traumas, Will, de infância, todos eles, abusos sexuais, em qualquer fase, ele vai trazer consequências. E consequências gravíssimas. Se uma pessoa... E outra coisa, em cada 10 mulheres, 4, se não aumentou essas estatísticas, 4 sofreram abuso sexual. Eu só estou num público assim, eu já imagino, aqui tem mulheres que foram abusadas sexualmente. E é muita, a gente fica até assustado o quanto, porque as mulheres antigamente achavam que abuso sexual era só o ato em si. Não. Tem outras coisas que configuram um abuso. E as consequências são gravíssimas. Entendeu? Então, tem pessoa que fala assim, eu não lembro se eu fui... Eu já atendi um caso assim da mulher, tem uma colega minha, eu já atendi vários terapeutas, psicanalistas, colegas minhas. Essa que eu atendi. E muitas eu mando fazer psicanálise, elas estudam psicanálise, hoje elas são psicanalistas também, mas que eu já atendi antes. Essas pessoas, eu me perdi aqui, tá vendo? TDA, eu tenho TDA, tá? Will? Você tava falando como é que diz? Eita, agora eu também esqueci. Nossa, eu atendi uma Isso. colega minha. Ela falou, eu perguntei se ela, por causa das consequências, eu perguntei para ela se ela já foi abusada. Ela falou, eu não lembro, eu já tentei. Por quê? Porque a mente recalca. E tem pessoas que têm muita dificuldade realmente de lembrar. As pessoas, a gente não pode igualar todo. Tem pessoa que não vai conseguir lembrar. Mas aí o que eu faço? Isso é algo que eu faço, eu não sei outras pessoas se trabalham assim. Eu trabalho pelas consequências. Eu falo assim, olha, as suas atitudes, as suas reações em reação a muitas coisas na vida, parece muito com uma pessoa que sofreu abuso. Aí eu trato aquela pessoa como se fosse, porque não vai fazer mal. Entendeu? Porque é uma situação, porque o abuso... Eu atendi um caso de uma colega minha, essa é dos Estados Unidos. Essa mulher é formada, assim, ela tem até mais formação do que eu, nessas áreas da neurociência, PNL, psicanálise, tudo relacionado a mim. Ela falou assim, Marilene, eu preciso de ajuda e quero ser atendida por você. Uma mulher mais... Ela tinha uns... Eu não vou falar a idade não, enfim. Aí eu atendi essa mulher. Ela falou comigo assim, aconteceu algo que eu estou sem o chão e eu precisava conversar com você. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, olha, eu fiquei incomodada, olha para você ver, eu fiquei incomodada, parece que o Espírito Santo estava me incomodando, que tinha algo que eu precisava saber do meu passado, eu não sabia. Então, ela mora nos Estados Unidos, ligou para o Brasil, que ela tem 2 irmãs no Brasil.
Ela ligou para essas irmãs e perguntou: uma coisa que eu preciso saber sobre o meu passado que eu não sei? As irmãs dela pensou bem e falou assim: olha, a nossa mãe pediu para levar isso para o túmulo, mas ela já morreu, você hoje é uma mulher madura, você é uma mulher mais forte e tal, nós vamos te contar. E contou para ela. Você lembra quando a mamãe te protegia o tempo todo, você era protegida? Até me fazendo lembrar desse outro caso que eu te contei atrás, deixa eu só fazer esse adendo. Que essa mulher também falou que, na adolescência dela, a mãe dela mandou ela para morar com uma família que ela nem conhecia com 16 anos e ela carregou muita mágoa da mãe dela. Só hoje que ela foi compreender. A minha mãe sabia e, para me proteger do abusador, que era o pai dela, mandou ela para lá. Olha para você ver. Voltando a este caso. Você lembra que a mamãe te protegia o tempo todo? Você era protegida da mamãe? Então, você foi abusada pelo papai quando você tinha 9 meses. Aquela mulher, Will, o chão dela, ela perdeu, ela ficou desnorteada. Ela fingiu que estava bem, mas ela não estava bem. Ela precisou de conversar comigo no mesmo dia. Aí você imagina, esse mundo está perdido. É um bebê. É um bebê. Então, isso deixa consequências, porque você vê uma vida. Quantos anos se passou? Já era adulta, casada, com filho. Olha quando é que... Então, vem à tona. Todas as feridas do passado, ela precisa ser trabalhada, porque ela vai trazer consequência na fase adulta. Nos seus relacionamentos interpessoais, na empresa onde você trabalha, você não vai conseguir relacionar com as pessoas, você vai ferir as pessoas, você vai sentir que aquela pessoa, por causa de rejeição, você sempre vai ou ser pegajoso demais, ou ser, né, esquivar demais. Então, vai ter vários tipos de reações. Só que tudo aquilo que aconteceu na infância, se não for trabalhado, se não for ressignificado, ele vai ter consequência na fase adulta. Isso me fez lembrar de algo que, olha o quão profundo é esse assunto, que não caberia em um podcast, em uma live, é algo bem profundo mesmo, que as feridas do passado não só afetam nos seus relacionamentos, mas até na sua vida profissional. Uma grande parte, tá? Não são todos, não são todos os casos. Mas, se a gente for ver, se eu não me engano, eu vi isso em um livro que se chama As 5 Feridas Emocionais. Se eu não me engano, foi nesse livro. Ou foi alguém falou alguma vez, eu não lembro agora exatamente qual é o lugar. Mas a pessoa estava citando um exemplo onde que, às vezes, a pessoa que foi ferida, por exemplo, a pessoa que tem uma ferida da injustiça, ela busca uma profissão que ela possa agora ter justiça. Que é, por exemplo, o quê? O advogado. O juiz. Aquela pessoa foi ferida emocionalmente em algum aspecto de injustiça. Agora ela quer se tornar juiz, advogado, justamente para quê? Porque agora eu não vou passar mais por isso. Ou agora, inconscientemente agora eu não vou mais passar por isso. Agora minha mãe não vai passar por isso. Ou agora alguém não vai mais passar por isso. Então, não foi uma escolha que ela, não, eu vou fazer essa profissão porque eu nasci para fazer aquilo. Ou porque eu tenho um talento, ou porque eu tenho um dom, ou porque eu percebo que eu gosto desse assunto. Mas porque em algum momento essa pessoa foi ferida, ela acaba escolhendo uma profissão que agora de alguma maneira protege ela. Só que no fundo não protege. A gente sabe que não, né? Então, se a pessoa ela não tem consciência disso, ela vai buscar até profissões que ela possa se proteger de alguma maneira dessa ferida que ela passou. E se proteger, para você que está escutando, para você que está assistindo, não vai resolver a sua dor. Negar que você passou por alguma coisa, por alguma ferida, por alguma rejeição, por alguma traição, não vai mudar. Não é isso que vai fazer você se curar.
Porque, como a gente falou no começo, o tempo, ele não vai curar você. O tempo, ele só te envelhece. É a única coisa que o tempo vai fazer por você, envelhecer. E outra coisa, o tempo não traz maturidade. Se você acredita que com o tempo você vai ficar mais maduro, não é em todos os casos que isso vai acontecer. Porque se isso fosse uma verdade, não teria um homem de 40 anos que ainda está na casa da mãe até hoje, que tem dependência emocional, financeira e que não consegue de alguma maneira sair desse lugar. Então não é o tempo que vai resolver essa pessoa. Então é observar justamente esses padrões familiares, porque como você citou o exemplo aí dessa mãe. A mãe foi e mandou a filha para casa de outra pessoa. Mas você percebe também que isso é um ato de amor? A mãe não queria. A mãe não queria fazer aquilo. A mãe não queria abandonar a filha naquele momento. E aí entra um assunto, né, que a gente vai falar aqui, né? Como é que a falta de perdão impacta na nossa vida amorosa? Como é que você acha que essa falta de perdão? Porque a pessoa que passou por isso, às vezes ela fica rancorosa. Às vezes ela fica com raiva da mãe. Mas por que você me abandonou? Por que você mandou eu ir para casa de outra pessoa, né? Como é que você enxerga esse aspecto assim da falta de perdão, né? Essa questão do perdão, C.S. Lewis fala assim que, quando ele fala sobre perdão, ele fala que o perdão é muito fácil você falar, até você descobrir que você precisa perdoar alguém. É algo parecido assim. Você precisa, né, perdoar alguém, liberar o perdão. Eu sempre falo assim, evita cometer erros pelos quais você precisa perdoar alguém. Só que tem caso que a pessoa é vítima. Então, a questão do perdão, que é ensinado por tanta gente, às vezes a gente vai ser até repetitivo aqui. O perdão não é pelo outro, o perdão é por você, é um ponto. O perdão, muitas vezes a pessoa acha que quando ela libera o perdão, ela está assim, ela está... Dando um mérito para outra pessoa, né? Mérito pelo erro. Ela não está absolvendo aquela pessoa do erro dela. Aquela pessoa vai colher consequência daquilo que ela semeou, mas se ela não perdoar, ela vai ficar presa. E a gente sabe que hoje, muitas doenças, as pessoas morrem de problema do coração, morrem de câncer por falta de perdão. Porque quando você não perdoa, isso vai trazer consequências físicas. Então, a gente vê que muitos casos de doenças relacionadas ao coração, ao câncer, não todos. Não adianta eu falar assim, todos os casos de câncer de coração, não. Só 75% que é relacionado às nossas emoções. As doenças físicas, 75% delas está relacionado a nossas emoções. Isso aí é dados da OMS. Então, o que eu faço? Você pode ver as pessoas que não perdoam, são pessoas que sempre têm algum problema de saúde. Você pode olhar. Então, não adianta a pessoa falar que não perdoa. E tem pessoas que, às vezes, ela acha que perdoou. Tem casos que eu estou atendendo, que a pessoa, eu fiz essa pergunta para ela, ela falou assim, eu estou achando que eu não perdoei. Então, se ela está achando, se está com interrogação, é porque não perdoou. Quando isso se trata, vamos colocar a questão do perdão dentro do relacionamento. Se você escolheu, o amor não é um sentimento, é uma escolha. Eu escolhi estar com você. Eu escolhi estar com o meu marido, né? Há 42 anos atrás, eu escolhi. Então, eu escolho perdoar meu marido todos os dias. E vice-versa. Então, nós precisamos perdoar todos os dias. Todos os dias nós vamos ter algo para perdoar aquela pessoa. Se você for olhar aí fora, tem pessoas que têm perfil no Instagram que fala sobre traição, pelo lado positivo, que Nathalie, ela foi traída pelo marido, a história dela é até diferente, ela ressignificou, voltou com o marido, ela divorciou, conheceu Jesus e voltou para esse marido, e hoje ela está casada, os dois falam sobre isso aí. Mas existe páginas também que falam que traiu uma vez, acabou. E tem mulheres que pensam dessa forma.
Acha assim que se houve traição, acabou. Acabou o casamento. Não. Existe, tem jeito. A gente não pode colocar todos os relacionamentos no mesmo patamar. É claro que é cada caso tratado de formas diferentes. É claro que se uma mulher ela corre risco de morrer, é uma situação à parte que deve ser tratada também. Eu não vou, né, forçar a barra quanto isso aí. Mas eu sou sempre a favor do casamento. Às vezes a pessoa fala, mas não tem jeito no meu casamento, já tentei de tudo. Não tentou de tudo. Não tentou de tudo. É aquela pessoa que. E não existe casamento perfeito. Não existe casamento perfeito. Quando você fala de padrões repetitivos, eu estou até lembrando aqui agora, você lembra do caso do Kaká, da esposa do Kaká, Sim, jogador? lembro. Aquilo é um padrão repetitivo, porque ela falou que ela não ia separar, ela nunca ia permitir, isso ela fez um podcast, nunca ia permitir separação. Aquilo que ela não queria, ela acabou cometendo, porque ela separou de um homem que não tinha motivos para separar dele. Qual que era o motivo? Ela seguiu um comportamento repetitivo que os pais dela eram separados. Aí você vê o caso da Cíntia Chagas, você deve ter visto aí o caso polêmico da Cíntia Chagas. É outro caso que, na hora que eu fui assistir na íntegra a história dela, eu fui ver ali ela seguindo o padrão da mãe, uma crença limitante que foi embutido na mente dela na questão de trabalho. Ela fala que ela não foi criada e não foi ensinada a ter um lar, ter filhos. Ela foi ensinada a trabalhar, a ter carreira. E isso acabou atrapalhando, que é o caso da mulher que eu atendi. Ela foi ensinada a ter uma carreira. E isso o quê? Acabou refletindo no casamento. Eu não sou contra, às vezes as pessoas podem até interpretar mal, eu não sou contra a mulher ter uma carreira. Só que precisa ter o equilíbrio. Porque você escolhe ter uma carreira e investir nessa carreira, aquela coisa toda, e aí depois você fala, agora eu preciso casar. Geralmente as mulheres casam mais velhas hoje. Por quê? Porque eu primeiro vou estudar, fazer faculdade, e depois eu vou fazer estágio, depois eu vou comprar um apartamento, depois eu vou comprar um carro, aí vai casar, já está mais velha. Nada contra. A questão é que a vida é feita de escolhas. Se você escolheu uma carreira e escolheu casar, você precisa ter um equilíbrio dentro disso aí, porque você não consegue administrar as duas coisas com excelência. Uma criança ela precisa de todos os cuidados, de ir na escola, de ensinar um dever, de levar ao médico, de tantas coisas. Uma mulher de carreira vai conseguir dar tudo isso para a criança? Não vai. Com excelência, não vai. Então, é preciso ponderar essas questões aí. Claro que eu não sou contra a carreira. Quantas mulheres eu mesmo trato como mulheres excepcionais, maravilhosas. Mas quando eu pego uma mulher que seguiu uma carreira, geralmente são por causa, muitas delas, claro que não são todas, estou falando um caso isolado, né? Que é o caso da Cíntia Chagas. Você vê que ela chegou a ponto de falar assim, ela falou isso tem gravado, o que eu vou falar, ela já falou isso em público. Eu quero que as mulheres casem. Eu quero que todas vocês casem para sentir o gostinho de divorciar. Essas mulheres, a Cíntia, ela está influenciando negativamente as mulheres, como eu vi, algumas sendo influenciadas por elas e concordando com o que ela fala. Por causa de quê? Por causa de alguma coisinha lá no passado que não foi tratada. E essa frustração, né, que a pessoa tem, ela não consegue perceber que isso atrapalha a vida dela. Por exemplo, a pessoa que tá ali com a carreira decolando, tá indo bem na carreira. A pessoa pensa o seguinte, né? A pessoa que tem essa crença de que relacionamento vai atrapalhar completamente a vida da pessoa. Pensa no seguinte. Geralmente, eu costumo falar isso, né? Aquela mulher ali que só vive falando mal de homem, só vive dizendo que homem que não presta. Mas geralmente, essa mulher tá sempre se envolvendo com algum homem. E por que ela se envolve? Porque existe alguma parte dela que só é suprida no sentido relacional. Não tem carreira, não tem viagem, não tem nada. Por isso que Deus criou o homem, depois criou a mulher,
para que ele pudesse justamente se relacionar. Então, essa parte do ser humano, não importa o que você faça, você sempre vai querer ter uma pessoa do seu lado. E outra coisa, é tão mais leve quando você está dentro de um relacionamento saudável, que você vai para o trabalho e você volta para casa e você tem uma pessoa ali para compartilhar algo com você. A pessoa que vive dizendo isso, a pessoa que foca na carreira dela, a pessoa que foca nesse aspecto da vida dela, no fundo, ela sabe que quando ela chega em casa, ela não vai ter ninguém para contar ali como foi o dia dela. Ela não vai ter, eu não tenho esse prazer ainda, ela não vai ter uma criança gritando dentro de casa, brincando, ou dizendo, papai, que bom que você chegou, mamãe, que bom que você chegou. Ela não vai ter esse gosto. Porque ela tá tão focada em si, tão focada nos seus desejos, que no final da vida, se a gente for parar para pensar, que a gente não leva a nada. Quando ela parar e refletir, poxa, a minha vida está assim por causa de uma ferida que eu passei, talvez na minha infância, que talvez aconteceu na minha vida adulta, e hoje eu tô com a minha vida amorosa talvez estragada. Porque assim, essa mulher também, no fundo, ela se sente usada. Porque esses caras não querem se relacionar com ela. Ela encontra alguém justamente que entrega aquilo que ela quer. Ela encontra um cara justamente que assim, ó, você não fala que não quer ter nenhum relacionamento, você não fala, então tá bom, eu vou te usar, eu vou suprir essa necessidade sua por um momento e depois eu vou sair. Só que no fundo, essa mulher, quando ela chega em casa, ela sabe que aquele vazio no peito dela vai estar ali. Ela pode ter a carreira excepcional, ela pode fazer as melhores viagens, ela pode fazer o que for. No fundo, esse vazio que ela sente não vai ser suprido. E não é que uma pessoa que entra na sua vida, ela vai suprir esse vazio. Não no sentido de a pessoa vai te completar. Não. É no sentido relacional. Porque a gente precisa de outras pessoas. Ela no caso da Cíntia Chagas, só fazendo um adendo aqui, eu admiro muito ela, porque eu sei separar as coisas. Não é porque a pessoa ela teve esse tipo de comportamento que você vai cancelar, né? Eu admiro muito ela pelo que ela faz, uma mulher muito coerente e tudo, mas ela precisa ressignificar isso, que a gente pode orar por essa mulher. Então, esse tipo de coisa que a gente faz no sentido de também julgar, que muitas pessoas julgam, né? Julga aquelas pessoas sem saber a história dela, sem saber o que aquela pessoa passou. Porque eu não sei se ela falou isso de forma consciente, porque eu consegui pegar isso aí. Eu gosto muito de assistir, pasme, dorama. Não sei se dorama é coisa para mais jovem, mas é porque eu gosto. Hoje, tudo que eu assisto, eu já assisto com esse olhar, sabe, psicanalítico. E eu consigo ver todos os detalhes ali. Estou assistindo uma agora que eu vi rejeição, as consequências da rejeição, e a gente já vê com esse olhar. Então, eu aprendo muito e acaba que ajuda muito. Mas, falando de dorama, a realidade não é um dorama. É muito bonito de se ver, mas não é. Então, vamos voltar lá no tema, né, do nosso assunto. Feridas da infância. As pessoas, as meninas, elas têm em mente aquele príncipe encantado, aquelas histórias que elas pensam, aquela coisa toda, e a realidade é outra. Então, nós podemos chamar isso de criar uma expectativa. Elas criam uma expectativa de um casamento, de um relacionamento, e, na verdade, não é nada daquilo que elas pensam quando vai para o casamento. Então, nós não podemos criar expectativa, porque nós vamos frustrar, o outro não vai conseguir, ele não vai conseguir satisfazer as nossas expectativas,
e a pessoa vai ficar frustrada. Então, uma das coisas, não vá para um relacionamento criando expectativa no outro. Expectativa só em Deus. Só Ele. E você sabe por quê? Eu nunca assisti, tá? Né, Dorama. Mas eu acredito, tá? Eu acredito que a série fez tanto sucesso porque está no inconsciente coletivo. No sentido de que a mulher tem essa projeção de encontrar talvez um cara que tenha aquele mesmo comportamento do Dorama. Tá no inconsciente coletivo. Porque se não tivesse no coletivo, talvez não tivesse tanto sucesso quanto tem agora. Porque o cara, ele não chega já lá, pelo menos é assim que eu escuto, né, de minha esposa que já conversou comigo uma vez sobre isso. O cara não chega lá já levando a mulher pra cama. Ele vai ali, tem um certo tempo, né? Então assim, inconscientemente tá no coletivo de muitas mulheres. Elas querem isso, elas querem ser conquistadas, elas querem um cara que respeite, porque esse cara respeita o processo. Ele respeita o processo, ele respeita o tempo dela. Esse cara de alguma maneira conecta com a parte dela que das mulheres, na verdade, né? Que quer alguém amoroso, cuidadoso, alguém presente. Então, Will, eu acho que as feministas devem odiar Dorama. Não é o contrário. Ou então é o contrário, porque eu costumo dizer que o feminismo ele é muito incoerente. Na verdade, as feministas elas são marionetes de Karl Marx, que é um dos pioneiros aí, e tem o outro também, Karl Marx e Engels. São os dois pioneiros aí no comunismo. Então, elas são só marionetes deles. Então, muita coisa que elas falam que fez, que aconteceu, não é nada delas. É sobre eles, entendeu? Só que elas só faz barulho. Mas elas acabam que as feministas também gostariam de ser essa mulher que você está falando aí, essa mulher que é amada, que é cortejada. O meu filho mais velho, ele, Kézid, ele namorou a corte. Só ele, né? Eu tenho 3 filhos, né? Ele namorou a corte. Ele combinou com a minha nora de beijar só no dia do casamento. A minha nora até conta que, na hora que o pastor falou assim, pode beijar a noiva, que ela até achou estranho. E a minha neta, de 15 anos, filha dos dois, ela faz pergunta para a mãe dela sobre casamento. Faz pergunta sobre tudo. E ela acha o máximo, ela tem um pai como referência para ela. E ela já escreveu uma cartinha para Deus, relacionada a casamento. Aí, quando a gente fala de padrões repetitivos, existem padrões repetitivos bons, não ruins. Existem bons. Você vê que tem, às vezes, um pai que é jornalista, o filho vai estudar para a mesma profissão. Por exemplo, o meu marido é empreendedor. Ele começou muito novo não. Eu falo assim, depois de casado, que ele começou a empreender. Mas os meus filhos já nasceram nesse ambiente de empreendedorismo ainda na infância. Eles começaram a empreender na infância. Meus meninos, eles vendiam sabão caseiro, eles vendiam borrachinha de cabelo, eles vendiam meia fina para mulheres. Então, eles vendiam essas coisas. Então, isso é um padrão que eles repetiu. Hoje são, né, todos os meus filhos e o meu genro são empresários. Mas é um padrão repetitivo bom, porque se espelhou no pai. Mas existem padrões repetitivos que, depois que a gente estuda, a gente começa a fazer, igual Freud fazia, uma autoanálise de si mesmo, autoconhecimento, né? Conhecer a si mesmo. Então, eu já fiz isso na minha família. Eu já comecei a olhar para a minha família, porque a gente vem com esse olhar. E quando a gente fala sobre isso, a gente desperta nas pessoas que estão assistindo, elas começam a ver, peraí, deixa eu ver, o que na minha família é um padrão repetitivo. A minha avó, eu lembro da minha avó dormindo em cama separada do meu avô. Era cama de meio casal. Provavelmente eu não conhecia a história deles. Tinha um trauma de infância ali, porque não faz sentido uma história lá atrás que eu não soube. A minha mãe
sempre falou para mim que não gostava do meu pai. Eu perdi meu pai com 9 anos, eu tinha 9 anos de idade. Mas a minha mãe sempre falou que não gostava do meu pai. Ela falava isso porque ele era primo, aquela coisa toda. Mas manteve o casamento. Até meu pai morreu, manteve o casamento, teve ali 8 filhos e tal. E a minha irmã casou também sem gostar do homem. Ela ficou 22 anos casada, mas só 2 anos conviveu com ele. Ficou no papel 22 anos. Com 2 anos ele foi embora, nunca mais voltou. Você percebe um padrão repetitivo aí? Você entendeu? Então, esse tipo de coisa. E tem outros padrões também na família que eu já percebi ali de geração e eu já até falei para a pessoa. Falei, cuidado, porque se você percebeu, eu fiz a pessoa da família. Olha aqui o que aconteceu aqui, aqui, aqui. Cuidado com a nova geração. Então, tem que quebrar esse padrão. Tem que quebrar esse padrão. Reconhecer primeiro, né, Will? Reconhecer. Aí você não aceitar esse padrão. Como é que a gente pode fazer, né, para começar a mudar esses padrões, essas feridas? O que é que você pode dizer para o pessoal que está em casa aí, que reconhece, que talvez já reconhece esses padrões ou nem sabe, né, que tem algum tipo de ferida? Ô, Will, eu falo no meu curso para casais, eu até falo uma frase, quebrando tabus e fortalecendo princípios. Eu trabalho esses dois lados, né? Dois lados opostos, né? Mas que eles se conectam. Eu vou, por um lado, fortalecer os princípios da palavra, eu pego os princípios ali, né? De quando Deus uniu o homem, unir, a palavra unir ali no original, ela quer dizer unir é colar. Então, colou. Quando você cola e você tira, vai ficar resquícios aqui, resquícios aqui. Então, vai ter problema. Mesmo que seja preciso, mesmo assim vai ter consequências. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer, como você falou, é reconhecer. Peraí, então eu tenho este problema. Existe um padrão repetitivo na minha família. Então, eu não quero que esse padrão, né, se repita na minha descendência. Então, é reconhecer. Eu sempre falo que a pessoa precisa reconhecer, arrepender e mudar, que é a mudança de mente. Tem um livro de uma neurocientista, Carolina Leaf, eu li esse livro e apaixonei, porque ela é uma neurocientista evangélica, né? Não é só cristã, ela é evangélica. Ela fala assim que vai chegar um ponto que a ciência vai usar Romanos 12:2 e Filipenses 4:8 como uma ferramenta ali para curar as pessoas. E eu costumo dizer, quando eu faço essa abordagem, já levando aí para como fazer para poder tratar essas feridas, é isso aí. Você, ao longo da sua vida, na sua infância, você sofreu rejeição, você sofreu abandono, você sofreu abuso sexual e tantas outras coisas. Então, o que fazer? Você reconhece isso que te aconteceu? Tá. Você precisa, e isso é com o tempo, mudar este padrão aqui na sua mente. Não tem outro jeito. Não tem um passe de mágica. Não tem algo que você vai fazer. É mudar na mente. É mudança de mente. A Carolina Leaf, ela fala isso aí. E eu costumo fazer o seguinte, como se fosse um chip daquelas informações. Não é assim que faz um pendrive, um chip, que está ali, tudo ali, é assim na nossa mente. Porque foram muitos anos que aquilo ali foi colocado na sua mente. E aquilo está atrapalhando você na sua empresa, com os seus relacionamentos de amizade, com os seus pais, com o seu cônjuge, porque respinga em todas as áreas de relacionamento. Você está ferindo pessoas, porque você não foi curado. Então, quando a pessoa reconhece e ela vai lá no passado dela, que é a psicanálise, traz isso à tona. Mas eu não posso voltar ao passado, porque vivendo. Não, você não vai viver no passado. Você vai trazer ele para dar um novo sentido. Depois que você deu um novo sentido, você vai lá para Isaías 40, se não me engano, 42, verso 18. Esqueça o que se foi, não viva no passado. Eis que estou abrindo o caminho no ermo, mas é preciso dar um novo sentido para você colocar essa passagem em prática. Então, essas 3 passagens é importante.
Isaías 42:18, se eu não estou enganada, Romanos 12:2 e Filipenses 4:8. Então, quando você esquece isso aí, você vai pegando Romanos 12:2, vai renovar sua mente, vai trazer coisas boas para sua mente. Quando esses pensamentos vier, traga coisas boas. Quais são essas coisas boas? Por exemplo, Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é, se há algum louvor nisso, pensai. Então, tem a ver com o que você pensa. E a neurociência, ela assim, é recente essa informação, que o nosso cérebro, ele é neuroplástico, mas a Bíblia já dizia, ou eu, antigamente, eu fazia posts assim, eu até fiz muito isso para minha mentora, que é a doutora Ângela. Eu já enviei muito comparação assim para ela. É algo que Freud, Platão, Jung dizia uma frase, e eu pegava, casava com a Bíblia. E aí eu colocava assim, a Bíblia já dizia. Então, o que a neurociência está descobrindo agora, a Bíblia já dizia. Aí eu falo, Will, eu, Marilene Salgado, eu passei por trauma religioso, por isso que eu falo muito de trauma religioso, e o meu livro está ficando muito bom, excelente. Ele já tinha 12 capítulos escritos há muito tempo, e eu agora estou remexendo nele, lendo, olhando, acrescentando alguma coisa e olhando direitinho. Por que eu não tive consequências do trauma? Eu nunca tive ansiedade, nunca tive depressão, nada contra. Até essa semana vou colocar um vídeo lá sobre essa questão de depressão. É uma doença, precisa ser tratada. Eu não tive, mas eu falo com muita, assim, afirmando que eu não fiquei, porque toda a vida eu li a Bíblia, desde a minha adolescência. Eu falo que a Bíblia me blindou contra muitos traumas, que eu poderia ter, assim, muitas consequências. Eu vivi em um ambiente extremamente religioso, mas eu ia sempre para a Bíblia, mas a Bíblia não fala isso. Eu sempre questionava através da Bíblia. Então, assim, se as pessoas assim lerem a Bíblia todos os dias e colocar em prática a palavra de Deus, isso é outra coisa que a gente precisa trabalhar. É o emocional, né? E o espiritual também. Sim, sim. E só para deixar claro, tá? Não acreditamos, eu pelo menos não acredito em maldição hereditária, tá? A gente não está falando sobre isso aqui. Isso aqui não é maldição, não existe maldição sobre a sua vida. Se você aceitou a Cristo como seu único suficiente Salvador, tudo na sua vida se fez novo. Agora, todavia, porém, você tem que perceber os seus padrões. Porque você não é a pessoa mais espiritual do planeta Terra, que agora você perdeu sua carne e você está vivendo só no espírito. Existe carne, existe comportamento, existem coisas que a gente sabe que a gente tem alma também, a gente tem emoções, que se a gente não tiver consciência, vai atrapalhar. E pode ser pastor, pode ser líder, no que for. Se você não tiver essa consciência, você pode cair em algo que você julga como errado, em que você sabe que é errado. E que fica também aqui, eu não sei se eu vou lembrar de todas, mas a primeira coisa que você vai fazer depois que você escutar isso aqui é o seguinte: começa a pensar, né? Fica aí uma pergunta: o que você percebe do seu pai, da sua mãe ou de quem te criou que você sente que você também tem? Então percebe, poxa, o que do meu pai eu tenho em mim que eu sei que de alguma maneira isso me prejudica, talvez no meu relacionamento. O que eu tenho de minha mãe que eu sinto que talvez isso prejudica dentro do meu relacionamento, né? E não no sentido de julgar o seu pai ou sua mãe ou dizer que eles foram as piores pessoas do planeta por ter feito isso com você, porque o seu pai e sua mãe também só está reproduzindo aquilo que ele recebeu. Só aquilo que ele recebeu. E é justamente o ponto principal aqui, e o mais importante eu acredito, que é o seguinte: não importa o que você sofreu, não importa o que você passou, não me importa. Você tem o poder de fazer com que uma família
emocionalmente saudável comece de você. Você tem o poder de quebrar esses padrões. Você tem Cristo. Cristo pode fazer algo diferente na sua vida. Cristo pode mudar. Se você aceitou a Cristo como o seu único e suficiente Salvador, se você busca ler a palavra, se você ora todos os dias, se você sai de ambientes que vai te levar a pecar, pode ter certeza que você vai quebrar esses padrões. Você não vai repetir esses padrões. Talvez seja algo que você possa até ser tentado, mas quando você tem consciência de que aquilo não vai te fazer bem, que aquilo, se você tiver consciência, a próxima geração vai ser beneficiada porque você escolheu fazer diferente, você vai perceber no final da sua vida o quão foi importante você buscar esse processo de autoconhecimento, o quão importante é você reconhecer que tem coisas em você que precisam ser mudado. Eu tenho os meus padrões, ela também tem os padrões dela, mas não é que a gente é perfeito, é que todos os dias talvez a gente busca de alguma maneira reconhecer isso e buscar de alguma forma mudar. Porque se você reconhece e você aceita e fala, não, eu sou assim mesmo por causa de meu pai. Ah, não, eu sou assim por causa do temperamento que eu tenho. Que eu vejo muitas pessoas hoje em dia se apoiando no temperamento, sendo que o temperamento às vezes é de algo que você passou lá no seu passado e você se tornou aquela pessoa talvez, como é que eu posso dizer? Agitada, né? Ou de alguma forma, porque é o que você passou no seu passado. Então, o seu passado, ele é um ponto de referência para você começar a refletir, não é para você ficar lá. A gente não tá falando aqui para você ficar nesse lugar, agora remoendo, chorando. Não, não. É você observar esse ponto. É você reconhecer que precisa mudar. É buscar de alguma maneira uma ajuda terapêutica, psicanalista. Procure ajuda. O seu marido vai ser beneficiado. Talvez o seu próximo futuro marido vai ser beneficiado. Ou sua próxima namorada ou sua próxima mulher vai ser beneficiada. Porque quando você entrar dentro desse relacionamento, você está entrando preparado. Porque como ela falou lá no começo, ninguém nos ensinou a se relacionar. Você entra dentro de um relacionamento, aí você começa a perceber algumas coisas, quando você casa realmente com a pessoa, você fala assim, não chegava isso aqui nessa pessoa. Eu não percebi isso aqui nessa pessoa. Mas a fase do namoro é justamente a fase onde você tem que buscar conhecer profundamente essa pessoa. Porque dentro do casamento, tem pessoas que não vão mudar. E aí fica para você. Você vai conseguir lidar com isso pro resto da sua vida? Porque nós acreditamos que casamento é para sempre. Você vai querer se relacionar com essa pessoa que tem esse problema, por exemplo, de alcoolismo pro resto da vida? Você tem a chance de escolher antes, ali no namoro, quando você está conhecendo. Então não feche os olhos para isso. Não ignore isso. Porque tão fundamental quanto você ter um relacionamento saudável é você primeiro começar o seu processo de cura para que você se torne essa pessoa saudável. Porque não é quando você entra num relacionamento e agora o relacionamento vai se tornar saudável. Não. São duas pessoas que são saudáveis emocionalmente e que agora elas vão se relacionar e aí elas começam a construir uma relação saudável e que não é fácil. Não pense que relacionamento saudável é um relacionamento que é paz o tempo todo, não existe conversas difíceis, não. Não existe metade da laranja. Não, não, não. As pessoas Essa são pessoa não vai... diferentes e vivem as diferenças. Então, assim, é essa consciência que a gente quer trazer aqui para vocês, né? Porque não é uma hora e alguns minutos aí que sua vida vai ser melhorada. Você escutou, você teve consciência. O que você vai fazer depois disso é o que vai determinar se sua vida vai mudar ou não. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo falar com você, tá? Tem alguma consideração final? Quer deixar alguma mensagem? Will, esse assunto não esgota. Né? Eu falo assim que se a gente for falar aqui, se eu for contar os casos, que nós nem entramos no quesito trauma religioso,
porque teria muitas questões. Eu já atendi uma advogada da mulher com problemas, uma advogada da mulher com um problema relacionado aí a trauma religioso que estava refletindo no casamento dela. Colocou a empregada dentro da casa dela lá e a empregada começou a interferir no relacionamento dela. Foi uma questão terrível. Mas, então, a questão para a gente fechar é a seguinte: não viva preso no passado. Não viva preso no passado. E ainda existe, infelizmente, melhorou, mas ainda existe muito tabu relacionado a buscar ajuda. Porque as pessoas elas acham que elas são, né, quase aí uma mulher maravilha, um super-homem, que não precisa buscar ajuda, que está bem do jeito que está e vai empurrando com a barriga. Então, essas pessoas são chamadas de pessoas resilientes. A gente fala muito sobre a resiliência. Resiliência é bom, é necessário, mas ela tem limite. E o contrário da resiliência é a vulnerabilidade. Você precisa entender que você precisa ser resiliente, mas precisa entender que quando é que você precisa se permitir ser vulnerável e buscar ajuda. Porque essas feridas do passado vai trazer consequência nos seus relacionamentos como um todo. É preciso procurar consertar, fazer as pazes com esse passado, para você ter uma vida que você nasceu para ter. Jesus ele tem o melhor para dar para você, mas você precisa buscar, né? E atenção, Jesus, a salvação é de graça, mas nós precisamos de ir ao encontro dele, querer essa transformação. Com certeza, com certeza. E se você não veio de uma família emocionalmente saudável, faça com que essa família comece de você. Você tem esse poder de mudar, de fazer com que a próxima geração seja beneficiada. Então, é isso. Deus abençoe sua vida. Aqui abaixo eu vou deixar também o contato dela para que você, se de alguma maneira você se identificou, você gostou, você possa fazer uma consulta ou participar de algum curso, participar de algum treinamento, tá bom? E muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, por aceitar, né, o convite, e que Deus te abençoe. Deus te abençoe também, você, e que Deus te prospere também em todas as áreas. Continue sendo esse canal de bênção na vida de muitas pessoas que precisam ouvir de você aquilo que você tem, né, para elas, né? Então, que Deus continue te abençoando.